Olá, aqui Alexandre Carvalho do blog Olitok 2020 e Geografia Olímpica e também do canal no YouTube Sovurs, apresentando mais um livro dos Jogos Olímpicos de 1956, 16º Olympische Spiele Melbourne, 1956. Esse livro, aqui ó, a capa do livro, vou mostrar também a capa do livro, Olympische Spiele Melbourne, 1956, é um livro alemão. Aqui já a apresentação do deslocamento para a Austrália, né, a saída da Alemanha e chegada até a Austrália. De 16º Olympische Spiele em Melbourne, 1956. Aqui, ó, de 16º Olympische Spiele em Melbourne, 1956, offizielle Standardwerk des National Olympischen Komitees der Deutschen Demokratischen Republik, Sportverlag Berlim, 1957. É um livro oficial do Comitê Olímpico Nacional da antiga Alemanha Oriental, Deutsche Demokratische Republik. A Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental competiram unificadas até 1964. De 1956 a 1964. Em 1952, os alemães orientais não estiveram presentes nos Jogos, e sim uma representação da Alemanha Ocidental. Então, de 56 a 64, a Alemanha competiu unificada. Aqui o índice do livro. Presidente do Comitê Olímpico Internacional, aqui uma mensagem do Avery Brundage, presidente do Comitê Olímpico da Alemanha Oriental também. Aqui um texto sobre os 60 anos de Jogos Olímpicos. Aqui mais textos. E aqui o primeiro grande atleta que aparece aqui é Wolfgang Behrend, que foi campeão na prova de boxe. Foi o primeiro campeão da antiga Alemanha Oriental. Aqui mais uma foto. O Linitzsch não foi ganhador de medalha, assim, não foi de destaque. Aqui a viagem dos alemães orientais se preparando para irem a viagem a Melbourne. Aqui a delegação, os representantes da Alemanha Oriental, aqui os atletas, um número em volta de cada um, e aqui a relação desses atletas, quem aqui no número 9, aqui é o Wolfgang Behrend, que foi o campeão do boxe. Aqui o Richtensheim dos 1.500 metros também, nessa foto, Gisela Kohler também, prova com barreira. Então, todos os alemães orientais identificados nessa foto. Aqui o presidente do Comitê Olímpico da Alemanha Oriental, com o chefe da missão da Alemanha, os atletas partindo para o embarque, e lembrando que eles competiram de forma unificada, que já é a chegada aqui no Havaí, Honolulu, no Havaí. Então fizeram, acho que uma parada no Havaí antes de ir para a Vila Olímpica, os alemães hasteando a bandeira deles, cerimônia de abertura, a Alemanha iniciando o seu desfile. Atletas, essas representantes aqui são nadadoras da Bélgica, com o mascote dos Jogos. A Alemanha fazendo o seu desfile, a unificada, aqui representantes da Oriental e da Ocidental. Não há identificação de quem conduziu a bandeira da Alemanha, isso eu preciso pesquisar depois. Aqui não há nenhuma foto dizendo quem foi. Aqui a bandeira grega, a Grécia, 60 anos de Jogos Olímpicos, o Avery Brundage com o Duque lá de Edimburgo, o público no estádio. Aqui a Polônia, o desfile da Polônia, a delegação polonesa, aqui a delegação da União Soviética, e aqui a delegação da Austrália,
desfile da Austrália, União Soviética, que foi a líder do quadro de medalhas. Todos os atletas perfilados na cerimônia de abertura dos Jogos. Acho que podia chegar um pouco mais próximo, né? Aqui tá bom. Aqui a revoada de pombos, hasteamento da bandeira olímpica, o revezamento da tocha olímpica. Aqui o que ficou encarregado de acender a pira olímpica, o Ron Clarke, que depois foi um grande corredor de fundo e meio fundo da Austrália, e Ron Clarke aqui, a tocha soltava muitas fagulhas e ele sofreu várias queimaduras durante esse trajeto até conseguir acender a pira olímpica. Talvez tenha sido o acendimento de pira olímpica mais sofrido da história olímpica. Aqui as delegações ainda na cerimônia de abertura. O Ron Clarke acendendo a pira olímpica. O juramento do atleta, do John Land, que era o corredor, ganhou medalha nos 1.500 metros. Texto em alemão, Austrália, aqui falando da Austrália. E agora vamos entrar na Vila Olímpica e na Austrália. Aqui o estacionamento da Vila Olímpica. E as competições. Prova de 100 metros, Tony Baker vencendo norte-americano Tony Baker vencendo uma das eliminatórias, Steinbach da Alemanha. Aqui outra eliminatória, vencida pelo Ira Murchison dos Estados Unidos, que não conquistou medalha na final. Aqui a final dos 100 metros, aliás, a final dos 200 metros. A final dos 100 metros aqui não está colocada a final dos 100 metros, está faltando. Aqui a final dos 200 metros, o norte-americano Robert Morrow conquistando a medalha de ouro à frente do Andrew Stanfield, e aqui Tony Baker com a medalha de bronze. E aqui os 400 metros, medalha de ouro Charles Jenkins dos Estados Unidos, medalha de prata, esse alemão aqui, o Haas, Carl Friedrich Haas, e as medalhas de bronze, Helsten da Finlândia e Ardalion Ignatiev da União Soviética. A prova aqui dos 1.500 metros, o Richtzenheim da Alemanha, que era alemão oriental, acabou conquistando a medalha de prata nessa prova. Aqui mais uma vista da eliminatória, aqui o John Land também conquistou medalha. E aqui a arrancada final do Ronald Delaney da Irlanda, conquistou a medalha de ouro, seguido pelo Klaus Richtzenheim da Alemanha, e o John Land com a medalha de bronze aqui, ó, no placar aqui, o Richtzenheim, Klaus Richtzenheim. E aqui a largada das provas a prova de 10.000 metros, vencida pelo soviético Vladimir Kutz. Venceu a prova de 5.000 e 10.000 metros. E aqui nessa prova está o Pyotr Bolotnikov, que foi o campeão seria o campeão em 1960. Lembrando que aqui estamos em 1956. Vladimir Kutz cruzando a linha de chegada da prova de 10.000 metros. Aqui o pódio, Vladimir Kutz, Kovacs da Hungria na segunda colocação e Lawrence da Austrália em terceiro. Grande Vladimir Kutz. Mais alguns lances, Vladimir Kutz aqui nos 5.000 metros, cruzando a linha de chegada à frente dos britânicos Ibbotson e Gordon Parry. Mais imagens do grande campeão Vladimir Kutz. Soviéticos conquistando medalhas de ouro em provas de fundo. Aqui a largada da prova de maratona. O grande Emil Zatopek, campeão em 1952 na maratona dos 5.000 e dos 10.000. Campeão dos 10.000 em 1948, aqui conquistando a sexta colocação. O iugoslavo Mihalic conquistou medalha de prata.
E aqui o grande campeão francês, Alain Mimoun, que havia sido derrotado 3 vezes pelo Emil Zatopek nas provas de 5.000 e 10.000 metros. Norte-americano Jack Davis, prata nos 110 metros com barreira. Aqui a chegada dos 110 metros com barreira, medalha de ouro, Lee Kellyon dos Estados Unidos, prata Jack Davis dos Estados Unidos e bronze o Joy Schenkel dos Estados Unidos. Aqui mais uma foto, o Lee Kellyon e o Jack Davis cumprimentando o quarto colocado, o alemão Martin Lauer, ficou na quarta posição. Vejam que parece 2 corridas, uma com os norte-americanos e a outra com o resto do mundo. Aqui a prova dos 400 metros com barreira, uma eliminatória vencida pelo Glenn Davis, e aqui a grande final. A grande final, aqui o Glenn Davis, que acabou com a medalha de ouro, Joshua Kubrat dos Estados Unidos foi bronze, e o medalhista de prata, o Southern, também dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ganharam ouro, prata e bronze nessa prova dos 400 metros com barreira. Largada, uma corrida dos 3.000 metros com obstáculos, que teve, né, a vitória do britânico Chris Bradshaw. Ele chegou a ser desclassificado na prova, mas depois foi declarado vencedor. Grande Chris Bradshaw. Mais uma prova, que o revezamento 4 por 100 metros. Medalha de ouro ficou com os Estados Unidos, seguidos pela União Soviética. Não lembro quem ficou com a medalha de bronze. O revezamento 4 por 400, mais um domínio norte-americano. E aqui a marcha de 20 quilômetros, que foi dominada integralmente pela União Soviética. Conquistaram as 3 medalhas de ouro. Leonid Spirin, 24, foi uma medalha de ouro. Atanas Mikenas, medalha de prata, e Bruno Jung, medalha de bronze. Os 3 soviéticos conquistaram a medalha de ouro, dominaram o pódio nessa prova de marcha de 20 km, que estreou nesses Jogos Olímpicos de 1956. E Leonid Spirin, esse aqui na foto, foi o primeiro campeão olímpico dessa prova. A prova já de marcha de 50 km, vitória do Norman Heath, da Nova Zelândia, esse da foto. E medalhistas do Dolezal da Tchecoslováquia e Evgeny Maskinskov da União Soviética, também conquistou medalha. A prova de salto em distância, vencida pelo norte-americano Gregory Bell, e o salto triplo, vencido pelo brasileiro Ademar Ferreira da Silva, foi bicampeão nessa prova, travou uma disputa duríssima com o islandês Vilhjálmur Einarsson, que havia surpreendido e chegado à marca de 16,25. Aí o Ademar foi para um salto de 16,35 e garantiu a medalha de ouro. E o bicampeonato olímpico. Um dos maiores atletas da história olímpica do Brasil. Charles Dumas, dos Estados Unidos, o campeão do salto em altura, e Robert Richards, dos Estados Unidos, vencedor do salto com vara. Ele era um reverendo Richards. Mais umas provas de salto com vara. E aqui o campeão do arremesso de peso, o Perry O'Brien, dos Estados Unidos, que ficou conhecido por introduzir, por inventar, né, o estilo em que o atleta ficava de costas para a saída, né, de costas para o setor, para o local do arremesso, e fazia o arremesso fazendo um meio giro, né? Grande Perry O'Brien. Aqui o Adolfo Consolini, da Itália, que foi campeão olímpico em 1948 no disco, e o Edil Danielsen, da Noruega, que conquistou a medalha de ouro no lançamento de dardo, surpreendendo todos os demais concorrentes, colocando 5 metros de vantagem, 5 a 6 metros, quase 6 metros de vantagem sobre o Janusz Idolo, da Polônia, conquistando a medalha de ouro. Outro norte-americano medalhista de ouro, Harold Connolly, que foi campeão na prova do lançamento de martelo, e aqui ele no pódio, ladeado pelo Mikhail Krivonosov e pelo Anatoly Samotsvetov, ambos da União Soviética. Connolly costumava guardar uma foto do Krivonosov, né? Dormia com uma foto do Krivonosov para mentalizar aquele que seria o seu grande rival
nos Jogos Olímpicos. Milton Campbell, aqui pulando a barreira, o campeão do decathlon, fortíssimo Milton Campbell, e os competidores procurando manter o aquecimento. Aqui já começa o atletismo feminino, a prova dos 100 metros, vencida pela australiana Beth Cuthbert, seguida pela alemã Christa Stubnick, que era da Alemanha Oriental, e a medalha de bronze Marlene Mathews, da Austrália. Aqui as competidoras na chegada. Mais uma vez aqui a vitória da grande Beth Cuthbert. O pódio, né? A Marlene Mathews, a Beth Cuthbert e a Christa Stubnick, da Alemanha Oriental. Mais uma prova, mais uma chegada, e aqui, de novo, o resultado que se repetiu. Ouro para Beth Cuthbert, prata para Christa Stubnick e bronze para Marlene Mathews. E aqui o pódio, novamente, com a presença da australiana, da alemã, aliás, das australianas e da alemã oriental. Uma narração desses jogos, né, do vídeo desses jogos, disse que a história estava com soluço e repetiu o resultado dos 100 metros. Aqui a Christa, uma foto da Christa Stubnick e aqui da Beth Cuthbert. A prova com 80 metros com barreira, Gisela Köhler, da Alemanha, e foi uma prova vencida pela aqui a soviética Bystrova, também em outra eliminatória. Foi uma prova vencida pela grande Shirley Strickland Hunt. Aqui a Shirley, veteraníssima Shirley Strickland, campeã em 1952, foi medalhista também em 1948, uma grande corredora veteraníssima, que conquistou o bicampeonato na prova de 80 metros com barreira. A alemã Gisela Köhler acabou ficando com a medalha de prata nessa prova. Curioso notar que a Austrália e a Alemanha Oriental dominaram as provas de 100, 200 metros e 80 com barreiras. Melhor dizer que a Austrália dominou, né? E teve a companhia da Alemanha, das alemãs orientais no pódio. Aqui a chegada, a Shirley Strickland, uma foto da Gisela Köhler, uma foto da Shirley Strickland. Aqui a prova de revezamento, 4 por 100, a vitória da Austrália na eliminatória, e aqui o revezamento dos Estados Unidos, que também conquistou medalha, foi medalha de bronze, com a grande Wilma Rudolph, que nos Jogos de 1960 venceria as provas de 100, 200 metros em revezamento 4 por 100 metros. Aqui mais um momento do revezamento 4 por 100 metros, a passagem do bastão para Beth Cuthbert. E aqui a premiação da prova do arremesso de peso. A alemã Marianne Werner, ladeada, né, com Tamara Tchikevich, que conseguiu um arremesso de 16 metros e 59 centímetros, e derrotou a campeã de 1952, Galina Zibina, também da União Soviética. As soviéticas se destacaram nas provas de lançamento, as provas femininas de lançamento, durante os anos 50 e os anos 60, até perderem a hegemonia para a Alemanha Oriental. Aqui mais uma soviética, a Koniaeva, que ganhou medalha no dardo, só que a medalha de ouro ficou com outra soviética, Inessa Yaunzem. O público, aqui as competidoras do salto em distância, a alemã Fisch, que não ganhou medalha, e aqui a medalhista de prata, White, dos Estados Unidos, e a medalhista de ouro, Elżbieta Kresinska, a polonesa Kresinska, Elżbieta Kresinska. Olga Fikotova, a campeã do
lançamento de disco. E no pódio, ladeada pela Irina Begliakova, da União Soviética, e pela Nina Ponomarieva, da União Soviética, que havia sido campeã em 1952 com o nome de Nina Romashkova, foi a primeira ganhadora de medalha de ouro da União Soviética em qualquer esporte em Jogos Olímpicos. Foi campeã no disco em 1952, uma prova que a União Soviética conquistou as 3 medalhas. Dessa vez, as soviéticas tiveram que ceder lugar ao domínio da Tchecoslováquia com a grande Olga Fikotova. Fikotova que depois migraria para os Estados Unidos, casada com o norte-americano Harold Connolly, o campeão do martelo. Um menino com os jornais da época, né? Deveria haver muita informação olímpica nesses jornais. Melbourne, o Parque Olímpico. Mais imagens de Melbourne, da cidade, aquela enrolação toda. E aqui o grande Wolfgang Behrens, alemão oriental, que foi o campeão no boxe. Essa é uma das categorias leves ali do boxe. Derrotou um sul-coreano na final. Grande Wolfgang Behrens, Alemanha, alemão oriental. Olha os momentos das lutas dele, a vitória sobre o representante da Coreia do Sul e a premiação, a conquista da medalha de ouro. Aqui as provas de luta, o alemão oriental Kemmerer e Horváth da Hungria, Dietrich da Alemanha, que foi campeão em 1960, aqui o finlandês Kangasniemi, o americano Lewis, todos, nenhum deles ganhador de medalha. O australiano Santos, erguendo peso, também não ganhou medalha. E aqui um pódio da categoria meio pesada, a vitória do soviético Arkady Vorobyov, à frente do norte-americano Shepard e do francês Deboeuf. Competições de esgrima, a premiação do florete por equipes, a vitória da Itália diante da França e da Hungria, e a britânica Gillian Sheen, que foi a vencedora da prova do florete, e aqui o campeão do sabre, o húngaro Rudolf Karpat, que manteve a fortíssima tradição húngara no sabre. Desde 1924 que os húngaros foram mantendo vitórias no sabre, na prova de sabre, e continuaria até 1964. Grande Rudolf Karpat. Foi campeão também em 1960. Aqui a Olga Urban, da Romênia, medalhista na prova feminina. Mais uns momentos. E as competições de tiro ao alvo aqui, né? Eu vou deixar para a próxima parte desse livro. Obrigado, voltaremos em breve com a segunda parte desse livro.